a centralização de moedas descentralizadas. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Bitcoin é uma moeda revolucionária, como você que assiste o nosso canal certamente já sabe. Trata-se de uma moeda totalmente descentralizada em que as informações não estão em um nodo específico, mas sim distribuídos em vários nodos no mundo todo. Cada full node ou nodo completo do Bitcoin contém todos os registros de todas as pessoas que têm Bitcoins no mundo, tudo devidamente anonimizado. Mas esses dados armazenados nos nodos no mundo todo, eles estão mudando o tempo todo, porque pessoas mandam dinheiro umas para as outras. Como garantir que todos os nodos do mundo estão sincronizados com as últimas transações? Quem tem a última informação correta? O segredo desse processo é um mecanismo chamado Proof of Work, ou prova de trabalho. Esse processo também é chamado de mineração porque, tal como a mineração no mundo real, requer um bocado de trabalho e, no final, gera algo de valor. O nodo que resolver primeiro uma charada específica ganha o direito de organizar um bloco de transações mais recentes e enviar ela para todos os demais nodos. Eu expliquei um pouco mais sobre esse processo no vídeo Satoshi Nakamoto deixou um enigma bilionário no blockchain. Dá uma olhada lá para entender como funciona matematicamente esse processo. Ao invés da rede Bitcoin designar um único nodo mestre para sempre e esse atualizar os demais, isso seria uma solução centralizada, o Bitcoin faz diferente. A cada 10 minutos, o Bitcoin elege um nodo da rede através do Proof of Work para ele organizar naquele momento. Isso é uma solução brilhante, principalmente porque é descentralizada. Nenhum nodo específico tem mais poder que os outros. Mas o que acontece se aquele nodo escolhido para organizar aquela transação quiser sacanear a rede, quiser, por exemplo, atribuir a si mesmo uma recompensa maior por bloco, adulterar alguma transação de outra pessoa? Simplesmente esse bloco não será aceito pelos demais nodos, porque a charada matemática em si do Proof of Work requer como entrada os parâmetros específicos daquelas transações, de modo que se ele alterar essas transações, é o mesmo que ele não conseguir resolver a charada com sucesso. A validação que o bloco é um bloco correto é intrínseca ao Proof of Work. Todos os demais nodos vão rejeitar se essa validação for feita de forma indevida. A coisa funciona muito bem. Com o sucesso do Bitcoin, surgiram várias outras criptomoedas. E algumas delas surgiram se dizendo uma opção melhor que o Bitcoin. Olha só, a minha moeda é mais rápida, ela processa transações em segundos, não cobra quase nada de taxas e tem várias outras vantagens. A moeda X vai ser o Bitcoin Killer, a moeda que vai substituir o Bitcoin. Bom, algumas dessas moedas que surgiram assim são puramente fraude mesmo. Veja o caso da OneCoin, que falamos no vídeo OneCoin, a história de uma fraude há um tempo atrás. Outras moedas, para prometer mais velocidade e facilidade, acabam sacrificando algo que não faz muita diferença num primeiro momento, mas é fundamental no longo prazo: a descentralização. Porque todo o desafio do Bitcoin foi esse, a descentralização. Rapidez de transação, baixas taxas de transação, tudo isso é muito desejável, mas se significar sacrificar a descentralização, é melhor ficar com um banco central. Essa era a filosofia. A própria ideia de Satoshi Nakamoto não ser uma pessoa conhecida faz parte dessa estratégia de descentralização. É preciso reconhecer que toda moeda criptográfica tem algum nível de centralização. O Bitcoin, por exemplo, possui um site bitcoin.org, o que é algo centralizado. O governo pode ir lá e pode tomar esse site. Existem pessoas que trabalham como desenvolvedores do Bitcoin Core. No final das contas, o governo pode ir lá e pode capturar essas pessoas e sequestrar elas. Toda moeda tem algum grau de centralização. A grande questão é que está cheio de moeda se dizendo descentralizada por aí, que quando você olha com calma, você vê que tem centralização muito maior que o Bitcoin e pior, centralização do controle. Porque veja, não é qualquer centralização que é problemática, a centralização do controle que é problemático.
Toda a ideia do Bitcoin é oferecer uma alternativa que governos não possam sequestrar, porque o problema das moedas fiduciárias, da moeda estatal, é justamente a interferência do governo, e o governo tem todo o interesse em controlar a moeda. Hoje em dia, eles ainda podem ver o Bitcoin como algo que não é uma ameaça séria, pelo menos a maior parte dos governos vê assim. Mas no momento que realmente encararem isso como uma ameaça, não vão medir esforços para tentar controlar o Bitcoin, ou qualquer outra criptomoeda que faça sucesso. Mas, por exemplo, se eles sequestrarem a equipe de desenvolvimento do Bitcoin e incluírem um imposto ali, isso seria um fork. As pessoas simplesmente continuariam usando a versão anterior do Bitcoin. Provavelmente não é difícil imaginar que outras pessoas passassem a fazer manutenção nessa versão anterior para que todo mundo possa continuar usando. O código é totalmente aberto. Da mesma forma, vamos supor, todos os governos do mundo se reúnem num grande governo mundial que sequestra todos os mineradores de Bitcoin do mundo. Então, como só o governo pode minerar agora, ele altera os algoritmos para incluir um imposto lá na mineração. Sabe o que vai acontecer? Todos os demais nodos do Bitcoin vão simplesmente ignorar os blocos minerados por esses mineradores na mão do governo, porque simplesmente a charada matemática não vai funcionar mais, vai estar falhando, porque eles esperam a charada matemática original. No final, nós vamos poder começar a minerar dentro de casa com nossas CPUs e placas de vídeo de novo, porque não importa quantos mineradores tenham aí, a dificuldade da mineração é sempre relativa. Como o controle do Bitcoin é feito no nodo, a proteção do Bitcoin é muito maior. Como ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, se o governo sequestrar ele ou comprar ele, ninguém vai ligar, mesmo que o governo diga, esse cara aqui é o Satoshi agora, eu sequestrei ele agora trabalha para mim, sempre vai ser algo duvidoso. Já Vitalik Buterin da Ethereum, por exemplo, é bem conhecido, ele atua quase como um CIO da moeda. Se o governo sequestrar ele e obrigar toda a organização Ethereum a direcionar num sentido, é muito possível que consigam fazer isso. O pessoal pode continuar com a Ethereum Classic, com Ethereum versões anteriores, mas o fato é que a estrutura da Ethereum é muito centralizada. A Ethereum, embora se venda como uma segunda geração de criptomoedas, algo como se o Bitcoin é o ouro digital, a Ethereum é o petróleo digital, a organização dela na forma de um microgoverno encabeçado pelo Vitalik já prova a centralização. A Ethereum está passando por um processo de evolução agora que até vai trocar o Proof of Work, o POW, para o Proof of Stake, POS. E mais uma série de mudanças. Esse tipo de coisa é naturalmente centralizado e isso é um risco enorme. Porque para quem encara a moeda apenas como mais um investimento, algo que eu vou comprar agora e vender amanhã para ter lucro no processo, ok, não tem problema. Tarifas baixas e transações rápidas fazem o maior sentido nesse esquema. Ninguém está mesmo realmente pensando em escapar do governo. Isso é apenas um banco central diferente conforme o Vitalik gosta. Ninguém está preocupado realmente com controle monetário, apenas querem ganhar dinheiro numa valorização. Mas é preciso ter a noção que qualquer moeda que faça competição com o governo séria e exponha uma estrutura centralizada de controle, fatalmente será encampada pelo governo em algum momento. Esse é o grande risco. Como eu disse, muitas dessas soluções se dizem descentralizadas, se vendem como descentralizada, mas o grau de centralização é muito maior do que aparentam. A fragilidade é grande no futuro, não agora. Várias moedas que gostam de se vender como mais eficientes porque usam, por exemplo, o mecanismo de Proof of Stake ao invés de Proof of Work. A Ethereum, por exemplo, está migrando de POW para POS. E o que é esse Proof of Stake? Ao invés de você resolver a charada matemática para definir quem será o nodo que vai sincronizar os demais daquela vez, um nodo é sorteado para fazer isso a cada intervalo de tempo. A ideia do stake é que um nodo deixa um conjunto de moedas guardado, congelado, como uma garantia de que ele é um nodo que se comporta bem. Então, esses nodos que deixaram algum stake armazenado, alguma quantidade de moedas congeladas, podem ser sorteados para fazer a validação da rede naquele momento. A garantia de que ele vai fazer a validação correta é que, se ele cometer um erro, o valor dado em garantia é perdido. A ideia aqui é que quem tem mais daquela moeda tem mais interesse que a moeda funcione bem. Então, quanto mais o cara compromete de valor, melhor. Mais ele está comprometido com o funcionamento da moeda. Então a rede fica muito mais rápida, nada daquele negócio de desperdício de energia, do POW, não tem que resolver charada matemática
matemática nenhuma, muito melhor, não é não? A não ser que você perceba, quando você congela suas moedas para virar um nodo validador, quem congelou essas suas moedas? Onde é que elas estão? Quando se vai sortear um nodo validador para o próximo período, quem fez o sorteio? O pessoal do Ethereum planeja fazer essas coisas com um smart contract na própria estrutura da moeda, o que pode até ser uma boa saída se for bem implementado. Mas, por exemplo, o descongelamento de moedas e a questão da validação do nodo validador ainda são centralizadas. Quem faz a penalização do nodo validador que não seguir as regras? Quem vai validar o validador? Porque esse definitivamente não pode estar em smart contracts, porque se estiver, basta o validador fraudar exatamente esse contrato. Eu concordo que quanto mais moedas o validador tem, mais interesse ele tem que a moeda tenha sucesso. Mas não se esqueça, existem alguns golpes que um validador pode ficar igualmente rico fazendo uma fraude só, mesmo que isso destrua totalmente a moeda na semana seguinte. Se tudo que interessa para ele é a valorização da moeda, pronto. Em outras moedas a coisa é ainda mais estranha. Algumas moedas como a Nano possuem o chamado Delegated Proof of Stake, um sistema de votação em que cada carteira elege um nodo e nodos com mais carteiras apoiando têm mais probabilidade de serem escolhidos para validar transações. Aqui de novo temos a falha do POS. Quem sequestrar o sorteador de nodo pode direcionar todos os sorteios para o nodo X e tomar o controle da rede assim. Pior, a estrutura de votação na forma de uma eleição pode gerar centralização por si só. Você não tem elementos para eleger um bom nodo neste momento. Nenhuma pessoa sozinha talvez consiga realmente capturar uma boa parte da rede. O governo tem um poder enorme. Se ele conseguir controlar o nodo que faz o sorteio, acabou. Porque os nodos em si não fazem a checagem da validade dos blocos, como no caso do Bitcoin. Tem várias outras tecnologias que têm sido desenvolvidas como alternativas para o POS e o POW. Por exemplo, a Tango, que é a proposta da IOTA, une um blockchain no mesmo processo de validação de nodo. Mas no final das contas, todas essas tecnologias acabam gerando pontos de centralização devido a este não ser o principal cuidado delas. O foco é velocidade, facilidade, leveza, e isso fatalmente descamba para menos descentralização. Algumas moedas chegam a falar que mas o Bitcoin também é centralizado porque tem poucos mineradores, poucos pools de mineração. Mas esquecem que o controle está nos nodos dos Bitcoins, não nos mineradores. Mineradores que gerem blocos fora do algoritmo são automaticamente rejeitados pelos nodos. Um ataque de 51%, por exemplo, seria trágico. O que é um ataque de 51%? Se mais de 51% dos mineradores de Bitcoin se reunirem, eles têm como fraudar o sistema. Isso é um problema sério. Podem não apenas fraudar as próprias transações, como podem monopolizar a rede dali para frente. Mas veja, eles não conseguem manipular as moedas de outras pessoas, não conseguem mudar as regras, porque se fizer isso, todos os demais nodos vão recusar os blocos. O controle está nos nodos, porque o POW permite isso. No POS, o controle está em quem valida, ou quem valida o validador. Isso não quer dizer que essas moedas não funcionem, só que não esperem que substituam o Bitcoin. Funcionam muito mais rápido que o Bitcoin, são mais eficientes, gastam menos energia, tudo isso é fato, mas comprometem a descentralização. Tenha em mente que jamais conseguirão chegar no tamanho do Bitcoin, porque quando começarem a incomodar governos, eles facilmente podem controlar essas moedas. Podem ser úteis para aplicações com nichos muito específicos, podem ser úteis com investimento ou especulação por um tempo, mas não tenha dúvida, existe uma diferença qualitativa enorme entre o Bitcoin e o resto. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!